E hoje a lição que eu trouxe para a nossa reflexão é a missão do homem inteligente na Terra, contida lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 7º. Vem trazer aí um leve puxãozinho de orelha da espiritualidade, como sempre em nós. E quando eu comecei a ler essa lição, eu fiquei feliz porque ainda bem que eles puxam só a orelha. Se eles puxassem o cabelo, eu ia ficar em desvantagem. Então eu pensei, bom, puxar a orelha pode, está tudo certo. E eu percebi, sabe, quando você lê a lição, fala, entendi, beleza. Essa lição vem trazer para nós um poderoso alerta. Nós estamos todos aqui nessa terra em missão de nos esclarecermos e ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. Da mesma maneira que nós somos ajudados incondicionalmente, incansavelmente, pela providência divina, que, como diz a nossa doutrina, nos perdoa, nos orienta e nos acompanha infinitas vezes, incansavelmente. Então, começa a espiritualidade ditando através do Espírito Ferdinando a Allan Kardec, trazendo a seguinte recomendação: não vos ensoberbais do que sabeis, porque porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Ou seja, nós ainda somos muito pequenos, mesmo os indivíduos de grande e notório saber, ainda assim, perante tudo que nós ainda vamos aprender, estamos apenas engatinhando, vamos dizer assim. E aí o alerta é assim, ó, calma aí, hein, baixa a bola, porque o que você está pensando que você sabe muito em algo aí, ainda assim é pouco. Então não fica se achando na última bolacha do pacote, como diz a gíria, porque ele vai trazer os outros alertas aqui que nós vamos falar sobre eles aqui. Mas em primeiro momento já é assim. Sabe quando alguém chega, põe a mão no teu peito e fala assim, ó, para aí. Você já viu essa cena? Calma aí, meu irmão. Ó, menos, reduz aí. Por quê? Porque quando eventualmente a gente vai adquirindo conhecimento em alguma área, é muito comum nós nos acharmos superiores aos demais. E isso pode fazer com que a gente se encaminhe para uma linha bastante perigosa, que é a linha da arrogância, a linha do orgulho, da vaidade. São elementos extremamente radioativos, vamos dizer assim. Se a gente se enveredar por esse caminho, facilmente a gente entra nele e dificilmente a gente sai. E eles continuam trazendo alertas, ó. Suponhamos que sejais sumidades, ou seja, indivíduos assim maravilhosos em inteligência neste planeta. Vamos supor que você então é alguém assim notório mesmo, alguém inteligentíssimo. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Ou seja, não fique se achando melhor, porque a vaidade é uma das facetas do orgulho. E nós já sabemos, acho que está todo mundo mais careca do que eu de saber, que o orgulho é a maior chaga para o nosso adiantamento espiritual. Porque o orgulho é apenas uma palavra que representa assim, eu me sinto melhor que você, ou que vocês. Dentro dessa deformidade moral, existem outras questões, e a vaidade é uma delas. A vaidade, por exemplo, é uma delas. O orgulho, dentro do orgulho tem a prepotência, a presunção, tem a inveja. A inveja é um orgulho. Porque se você tem inveja de alguém, é como se você estivesse dizendo assim, olha, o fulano, por exemplo, tem uma casa bonita, que comprou uma casa nova agora. Ele não devia ter essa casa bonita. Quem tinha que ter essa casa bonita era eu. A inveja é assim, é uma sensação de que o outro não pode ser melhor do que eu. Então percebam que até a inveja faz parte do orgulho. E aqui eles trazem uma palavra que nós temos que observar: vaidade. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. E entre nós existem pessoas de grande conhecimento. Eu creio que aqui entre nós agora, as pessoas que estão aqui presentes, devem ter pessoas de grande conhecimento em alguma área. Às vezes até em 2, 3 áreas. Tem gente aqui que é perito, por exemplo, em educação. Tem alguém que é perito
na arte da serralheria, na fabricação de móveis, da reforma de carros, mecânica, etc. E tudo que nós adquirimos deve ser entendido como ferramenta integrante da providência divina em nós. É mais ou menos assim. Tudo que eu acumulei, entre aspas, vou usar um termo que vocês vão entender, de dinheiro, vamos supor que todas as minhas virtudes, eu posso dizer que são dinheiros que eu tenho. São recursos materiais. Vamos supor que eu tenho 100 mil reais em recursos de inteligência. Eu tenho que entender que esses 100 mil reais não me pertencem necessariamente. Daqui a pouquinho vocês vão entender o porquê. Eu tenho que entender assim, eu uso 100 mil reais, mas eles não me pertencem. É como se eu tivesse acesso ao cofre de Deus, que tem milhões, bilhões lá. E eu tenho permissão para usar 100 mil reais. Se eu começo a me achar melhor que alguém, porque tem alguém que está usando, só pode usar 1.000 só, ou 500 reais, e eu posso usar 100 mil, eu tenho que tomar muito cuidado. E vem um alerta aqui deles dizendo, se Deus, em seus desígnios, ou seja, nas suas determinações, vos fez nascer em um meio, onde pudesse desenvolver a vossa inteligência, é que quer a utilizeis para o bem de todos. Ou seja, se Deus deixa você entrar no cofre dele e pegar 100 mil reais, não é para você usar com você. É para você usar para o bem de todos. Vocês entendem que eu estou usando o sentido figurado da questão financeira, né? Então, vamos tirar a parte financeira agora aqui do exemplo e vamos entrar com a parte do conhecimento. Tem pessoas que não precisam ter feito faculdade para terem um grande saber. Eu conheço gente analfabeta que tem uma sabedoria indescritível. Conheço gente pós-graduado, doutorado, que não tem a chamada inteligência emocional. A pessoa não consegue conviver. Ou seja, ela tem uma expertise em uma área, ela é ótima para passar em concurso, passa em primeiro lugar, está muito bem sucedida materialmente, mas não consegue se desenvolver e lidar com as outras pessoas. Ou seja, a área dela é uma área técnica, uma área de inteligência racional, de exatas, vamos dizer assim. Já existem pessoas que podem pensar assim, mas eu não tenho tanto recurso assim, sabe? Eu não sou tão conhecedor das coisas assim. Não se intimide pelos títulos, pelos diplomas e pelas graduações. As pessoas que mais me ajudaram na vida eram pessoas pouco letradas, vamos dizer assim, mas de grande conhecimento da vida. E quando foi necessário, não pensaram duas vezes em me auxiliar. Quando eu estava precisando de alguns reais, vamos dizer assim, a pessoa foi lá no cofre divino, pegou esses reais e me forneceu para me salvar. De novo, volto a dizer, não estou falando de dinheiro. E continua aqui a lição. Só para poder recordar então. Se Deus te permitiu desenvolver a inteligência, é que Ele quer que você utilize essa inteligência para o bem de todos. É uma missão que Ele vos dá, pondo-vos nas mãos um instrumento com que podeis desenvolver por vossa vez as inteligências retardatárias e conduzi-las a Ele. Ou seja, Deus quer que você utilize sua inteligência para conduzir os seus irmãos, que eventualmente não estão tão adiantados em alguma área, conduzir a Deus. E como que se conduz alguém a Deus? Se fazendo peça integrante ou uma das células de Deus na vida das outras pessoas. Ou seja, nós estamos com uma missão aqui, aparentemente difícil de ser cumprida, mas digo para vocês que não é não. É muito mais difícil viver na indiferença. É muito mais complexo e muito mais desgastante viver assim, eu cuido do meu quadrado, cada um que cuide do seu. Adotar essa postura mesquinha, diga-se de passagem, tem trazido muito mais desgaste às pessoas que resolvem caminhar por este caminho equivocado. Já aqueles que se doam integralmente, principalmente para a sua família, principalmente no núcleo onde está inserido. Aqui, por exemplo, nós estamos em Polônia, hoje nós estamos inseridos numa casa espírita, está todo mundo junto aqui, né? Daqui a pouquinho nós vamos nos inserir em outras áreas.
Que nem eu daqui a pouco vou embora, eu vou me inserir lá na minha casa. Então eu tenho uma responsabilidade de conduzir aquelas pessoas que estão na minha casa para Deus, não necessariamente de forma religiosa, não necessariamente doutriná-las, evangelizá-las, mas sim tratá-las de tal maneira que elas se sintam assim: poxa, Deus existe mesmo. A nossa missão é fazer com que as pessoas enxerguem Deus em nós. Pode parecer uma certa pretensão, né? Tá se achando, né? Tá querendo fazer com que Deus seja observado, ou Jesus, o Cristo, nele. Pois é nisso que nós estamos focados. Os cristãos têm esse enfoque. O próprio apóstolo Paulo fez uma descrição um dia, percebendo que estava tão integrado com a obra divina através das lições do Cristo, que disse uma frase que eu acho uma das mais notáveis de todo o seu apostolado: não sei se sou eu que vivo nele ou é ele que vive em mim. Ou seja, já está havendo uma permuta, uma transfiguração, onde ele se sentiu integrado de tal modo com o Cristo, que ele não sabia mais se ele era ele ou se ele era o Cristo. Alguém pode ler isso e falar assim: esse Paulo está se achando demais, né? Olha ele querendo se comparar com o Cristo. Não é querendo se comparar. Nós estamos aqui para sermos um ponto de luz e de esperança na vida das pessoas, a fim de que a providência divina continue nos auxiliando quando nós tivermos uma necessidade de autoajuste ou de autossocorro, nós possamos ser socorridos também. É como se fosse assim: eu tenho que entender que eu devo fazer parte de um time. Eu quero ser titular desse time. Eu não quero ficar na reserva. Eu não quero ficar fora dessa competição. Eu quero ser convocado. E para eu me convocar, para eu então estar dentro do time, eu tenho que estar jogando bem. Eu tenho que estar firme. Ou seja, eu tenho que estar nas 24 horas do meu dia vivenciando o cristianismo, não com palavras, como até recomendou para nós Francisco de Assis: pregue o evangelho o tempo todo e, se necessário, use palavras. Percebam que se torna até meio desagradável aquela pessoa que fala demais do evangelho. Então vocês me perdoem, tá? Que hoje eu estou com essa missão aqui, não tem como eu ser diferente, mas nós percebemos que nós não podemos entrar num caminho de sermos aqueles que falam demais das coisas do alto, falamos de doutrina espírita, falamos de cristianismo, mas nós não fazemos. Quer dizer, o indivíduo é bom de boca, é mais ou menos assim: faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. A nossa missão é começar assim: falar menos e fazer mais, e usar as nossas potências intelectuais e até financeiras, por que não? Quem tem mais condição financeira, se puder ajudar aqueles que menos têm, não irá se arrepender. Porque percebendo que o indivíduo está integrado na obra divina para socorrer aqueles que passam por dificuldades, a providência divina se encaminha, aliás, ela dá um jeito de encaminhar mais recursos para aquela pessoa. Eu lembro muito de um exemplo que eu ouvi uma vez do professor Rodrigues, lá em Rio Preto. Ele fez uma comparação bastante pedagógica, até por se dizer assim, muito simplista, mas de grande profundidade. Para mim, me marcou tanto. Já deve fazer uns 15 anos que eu ouvi essa história. Ele disse assim: quando você nasce, todo mundo nasce com uma carteira no bolso. Uma carteira, igual essa minha aqui. Você nasce com uma carteira. Dentro dessa carteira, Deus coloca para você uma nota de 100, uma de 50, uma de 20, uma de 10, uma de 5 e uma de 2. Você fica com aquela carteira com dinheiro no bolso. Toda vez que você resolve tirar uma nota, seja lá de qualquer valor, e ajudar alguém, não demora muito, Deus vai lá e repõe aquela nota no lugar. Quando eu ouvi isso, na hora eu não entendi muito, sabe? Confesso que o tique e o teco meu demorou um pouco para começar a perceber certas coisas. Mas é muito impressionante e eu recomendo para vocês: paguem para ver, façam um teste. E volto a dizer, não precisa ser necessariamente com questões materiais. Doe, por exemplo, 10 minutos do seu tempo para conversar com alguém que você sabe que precisa ser ouvido.
Ou sei lá, faça algum trabalho voluntário que te utilize, que use 10 ou meia hora da sua vida, durante a semana, por exemplo. Você vai começar a perceber que recursos virão de locais onde você menos imagina, porque nós estamos inseridos numa teia. E nós podemos escolher qual teia nós vamos fazer parte. Ou a teia do bem, ou a teia do equívoco. Não vou nem dizer do mal. A palavra mal, de acordo com o benfeitor Emmanuel, é apenas a ausência e a ignorância. O mal não é algo concreto, é apenas a ausência do bem. Como a escuridão também não existe, é apenas a ausência da luz. Então nós vamos começando a perceber que nós somos parte integrante de um grande conglomerado. E usar as nossas potências faz com que a gente seja autopromovido a continuar mantendo essas potências e adquirindo novas. Ou seja, o que um patrão inteligente faz quando ele percebe que seu funcionário chega na hora certa, cumpre as determinações, não fica faltando à toa? O que um patrão comum, não precisa ser um patrão maravilhoso, não. Vou promover esse cara, vou dar um cargo para ele um pouquinho melhor e ele vai até ganhar mais. Vou aumentar o salário dele também. Vai estar ajudando a minha empresa a crescer. Não é justo? Na obra divina acontece da mesma maneira, aliás, com muito mais qualidade. Porque Deus não escapa nada dos seus olhos. Às vezes você pode fazer um bem de forma sutil, ninguém percebe. Por exemplo, você está fazendo uma caminhada aqui em volta da praça da igreja. E aí você vê uma casca de banana no chão. Você vai lá, óbvio, você olhou e fala, sei lá, alguma criança deixou cair. Você tira a casca de banana, joga no lixo. Ninguém viu, mas Deus viu. Você já pensa assim, vai que passa uma pessoa e não vê e pisa, e escorrega, e bate o cóccix no chão. Ô, delícia, hein? Alguém já caiu e bateu o cóccix no chão, não? Pensa num negócio maravilhoso na vida de acontecer. Eu sou uns 10 anos para sarar só. Não é? Mais ou menos não é isso? Então você faz coisas que ninguém vê, mas Deus vê. E meu pai fica até meio bravo às vezes comigo quando eu falo Deus, sabe? Porque dá a impressão que a gente sabe o que é Deus, né? E nem o Kardec soube. Quando ele perguntou para os espíritos falaram, você não tem condição de entender ainda. Calma aí que um dia vocês vão descobrir. Falta muito ainda. Se a gente começar a explicar o que é Deus, vocês não vão entender. Então essa obra divina em que a gente está inserido faz com que a gente passe a ser um pedacinho de Deus. Agora, se eu resolvo ficar orgulhoso e vaidoso, é como se eu resolvesse me apartar dessa obra gigantesca. Eu começo a caminhar sozinho. Eu falo, não, eu sou inteligente porque eu estudei. Ou eu me dei bem na vida porque eu acordei cedo, estudei e trabalhei muito. Quando entra no campo da individualidade, é a hora que a gente começa a descer a ladeira e não percebe. Porque para poder a gente ter, de certo modo, se dado bem na vida, ou seja, eu consegui construir uma família, consegui me estudar, consegui me dar bem financeiramente, nós tivemos que ter ajuda, e ajuda muito importante e que foi invisível aos nossos olhos. Senão nós não cometeríamos esse deslize de dizer que a culpa é minha, que eu fiz por merecer. Vocês acreditam que eu seria capaz de subir aqui em cima e falar essas palavras se eu não tivesse acompanhado? Eu acho que até teria, mas eu garanto para vocês que o conteúdo ia ser muito mais pobre do que ele já é. Nós não estamos sozinhos em nenhum momento. Eu também não conseguiria ter chegado aqui hoje, nesse trânsito, peguei um trânsito meio brabo aqui em Mirassol, por isso que cheguei em cima da hora aí. Mas sabe-se lá o que a providência divina não pôde ter realizado para permitir que eu estivesse aqui nesse momento. Poderia ter acontecido algum acidente, algum veículo ter se chocado com o meu, algum animal na pista, solto.
algum buraco, uma pedra, ter furado o pneu do carro, sei lá. Às vezes nem um acidente grave, mas uma coisa assim, o carro ter pifado, sei lá, apagou as luzes, tudo, não liga mais. Mas para que a gente possa ter êxito, nós recebemos recursos que nós nem imaginamos. Uma prova disso é que eu tive recentemente acompanhando as cirurgias espirituais lá em Rio Preto, que eu acho que a maioria de vocês deve conhecer, lá da Begem, com o nosso amigo Sérgio Scherce. E ele estava incorporado no espírito do Dr. Ludwig, que veio trazer uma mensagem para as pessoas que estavam, como vocês, assim, sentadas nas cadeiras, lá esperando o momento de passarem pelo procedimento de cirurgia espiritual. Olha o que o Dr. Ludwig disse, que também não vou esquecer nunca mais. Ele falou assim: meus filhos, neste momento, algumas pessoas que estão aqui, aparentemente só assistindo as palestras, ou isso que eu estou falando para vocês, algumas pessoas de vocês já estão passando pelos procedimentos de cirurgia espiritual. E aí ele falou assim ainda, e digo mais, um anexo, né? Isso acontece toda vez que vocês vão à casa espírita. Não necessariamente esta casa espírita. Não necessariamente no trabalho de cirurgia espiritual. Então, pegando essa fala do Dr. Ludwig, eu peço licença a ele para dizer o seguinte: toda vez que você vai a uma casa espírita, pode ser aqui em Polônia, pode ser onde vocês quiserem, forças invisíveis providenciam favores, vamos dizer assim, ou providências fenomenais em nosso favor. Alguns de nós pode nesse momento, talvez algum de vocês aqui está passando por um procedimento cirúrgico que vocês não estão percebendo. Estão sendo curados às vezes de algum entupimento, de uma artériazinha aí. Alguns de nós estamos sendo preparados para poder receber uma cura futura. Ou seja, vai ficar, as nossas dificuldades, ao invés de serem grandes, elas podem ser reduzidas, porque nós resolvemos nos matricular e nos integrar a forças superiores. Aqui, por exemplo, o trabalho que todo mundo está realizando aqui hoje é o trabalho do autoesclarecimento. É um trabalho também. É uma busca por aperfeiçoamento da inteligência, e eu não tenho dúvida nenhuma que todos que vão sair daqui hoje vão ter alguma modificação sendo realizada no seu pensamento, que quando surgir a oportunidade de ajudar alguém, sabendo como ajudar, vocês não vão negar essa ajuda. Eu duvido que alguém aqui vai, daqui em diante, se negar a ajudar, podendo ajudar. Não estou dizendo para você fazer milagre, né? Se alguém pedir para você acordar 3 horas da manhã, sair correndo na chuva, daqui está em Rio Preto, você não precisa fazer esse favor, não. Porque passa do limite, né, do aceitável, né? Não, mas vamos comigo, eu quero correr 3 horas da manhã. Nós vamos treinar para a maratona de São Silvestre, e na chuva ainda, vamos correr daqui em Rio Preto, depois a gente volta. A gente volta de carro depois. Aí também não dá, né? Aí já forçou a amizade, né? Mas assim, às vezes ao teu lado tem alguém que está com alguma angústia, e você sabe como consolar a pessoa. Isso é usar a inteligência para o bem. Isso é utilizar a sua missão. Mas que missão é essa? Onde está escrito qual é a minha missão? Sabe qual que é a nossa missão? Fazer todo o bem que a gente puder. E o Evangelho é muito taxativo em nos dizer o seguinte: podendo fazer o bem e não o fazê-lo, é como estar fazendo o mal. Olha o puxão de orelha de novo. Ou seja, você vê, você olha, você pensa, eu posso ajudar, mas eu estou cansado, hoje eu não vou ajudar coisa nenhuma, vou cuidar da minha vida. Daria até tempo de eu ajudar, daria até tempo de eu parar 5 minutos para conversar com essa pessoa, porque eu tenho 5 minutos disponíveis, mas eu não estou afim não, eu vou embora. Podendo fazer o bem e não o fazê-lo é estar fazendo o mal. Porque nós não sabemos quais são as dificuldades que os outros estão passando. Nós olhamos por fora e pensamos assim: ah, tá tudo bem, ele está coradinho, ele está bonito, ele está aí, ele mora numa casa boa, né? Ou ele tem um bom emprego, ou ele tem outras pessoas que podem ajudar ele. A gente dá uma esquivada assim, né, para poder não ajudar.
Só que às vezes as outras pessoas que estão ao lado dele, desse que eu posso ajudar, não têm os recursos que eu tenho, não têm o conhecimento que eu tenho. Às vezes, esse que eu posso ajudar e resolvo não ajudar, pode estar pensando em suicídio. E talvez alguma coisa que eu fale, pode ser que a pessoa resolva remover essa ideia, em definitivo, dos seus planos futuros. Talvez. Enfim, nós não sabemos o que se passa no coração do outro. E a nossa função é fazer o que a gente pode, o que tiver ao nosso alcance. Continua o texto, ó. A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização ele deve se prestar? Ou seja, esse copo, aqui ele vai usar o exemplo da enxada, mas vocês não imaginam que esse copo aqui serve para pôr algo dentro dele para a gente beber? Ou para pôr água para poder aguar uma planta? Para usar ele como para ser colocado um líquido ou sólido dentro dele, não é? Alguém aqui imagina que esse copo deve ser utilizado como uma arma? Que deve ser pego e jogado na cabeça de alguém assim, mira bem e joga assim? Não foi para isso que ele foi feito. Então aqui eles dão um exemplo da enxada. Diz assim, ó: a enxada que o jardineiro entrega ao seu ajudante não mostra a esse ajudante que lhe cumpre então cavar a terra? Que dirias então se esse ajudante, em vez de trabalhar, de arar a terra, como é a proposta de uma enxada, erguesse a enxada então para ferir o seu patrão? Usar a enxada como ferramenta de assassinato. Eu vou pegar a enxada, em vez de carpir aqui, eu vou dar na cabeça do cara. O que você diria disso? Dirias que é horrível isso e que ele merece ser expulso. Alguém acha que o texto aqui está errado ou não? Se você vê alguém querendo dar uma enxadada na cabeça de alguém, você acha que o cara está certo ou que ele está errado? Está errado, né? Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Agora vem um ponto interessante. Tem gente que usa a inteligência para destruir outras pessoas, com seu intelecto, com seu poder de persuasão. Hoje em dia está muito famoso o chamado cancelamento. Todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Vamos cancelar fulano, vamos apedrejar ele virtualmente. É usar a inteligência para a promoção do mal. Ah, mas o fulano está fazendo coisa errada, ele merece ser cancelado. Onde já se viu, olha o que ele falou, olha o que ele fez. Nós temos capacidade de julgar os outros, de condenar automaticamente? Se alguém disser que sim, eu peço que tome muito cuidado, porque você vai invadir um outro terreno perigoso. Não julgueis para não serdes julgados, disse o Cristo. E aí a gente então faz as nossas avaliações, nós podemos fazer as nossas escolhas, nós podemos observar quem comete o erro, mas a lição que fica para nós é: não siga esse padrão. Fuja de fazer igual ao que o outro está fazendo de errado. Mas viver fazendo linchamento virtual, ou linchamento aqui na cidade mesmo. Pegar alguém aí que está cometendo algum erro e resolver descer a lenha na pessoa, é estar utilizando a própria inteligência para o distanciamento de Deus na própria vida e na vida do outro também. Vocês ouviram falar uma época atrás, uns anos atrás, deve fazer já uns 15 anos dessa história. Eu acredito que alguns de vocês vão lembrar disso. Lá no Guarujá, tem algumas favelinhas, umas casas lá de madeira e tal. E teve uma época lá que a comunidade começou a dizer que uma mulher estava traficando crianças. Disseram que ela roubava crianças e entregava para o pessoal levar para o exterior, etc. Sabe o que fizeram com essa mulher? Pegaram ela na rua, lincharam ela até a morte. E a mulher era mãe de 3 filhos, e depois descobriram que a notícia era falsa. E aí?
O que fizeram essas pessoas com a própria inteligência? Condenar é mais fácil do que ponderar. Essa mulher foi literalmente assassinada por uma multidão de pessoas. E ela nunca teve nenhum envolvimento com isso. Porque depois da morte dela fizeram investigações, né? Na época pegaram o celular dela, viram ligações, viram onde ela ia, onde ela não ia. Moral da história, 3 crianças ficaram órfãs. Porque pessoas que se julgavam inteligentes usaram a sua inteligência para destruir alguém, sem saber da história verdadeira. Isso é distanciar as pessoas de Deus. Talvez no meio dessas que lincharam a mulher, tinha alguns cristãos. Dá uma vergonha na gente, né? De pensar isso. Fala, meu Deus, eu sou cristão também. Será que eu não tenho feito algo semelhante? Quando, por exemplo, eu resolvo adotar medidas que ao invés de nos aproximarmos, fazem com que nós nos distanciemos? Será que eu não tenho adotado uma postura de adesão às propostas malignas, disfarçadas de ideologias, de que nós devemos nos separar, que nós devemos brigar entre as classes, que nós devemos tratar assim: se eu sou branco, não devo me envolver com negros, se eu sou rico, não devo me envolver com pobres e vice-versa? Será que essa proposta não é algo a utilizar a própria inteligência para nos colocar distantes de Deus? Aqui é o checkmate da providência divina. Estamos utilizando a nossa inteligência para distanciarmos as pessoas de Deus. Quando nós resolvemos adotar a postura de que o legal é nós contra eles, abre-se uma grande lacuna, onde Deus fica de lado. O que passa no meio a 200 por hora é a obra maligna, que está a todo momento tentando nos ludibriar que isso é o que nós devemos fazer. É isso mesmo. Vamos todo mundo agora entrar em conflito. Daí as divisões que nós observamos hoje em dia. Daí os separatismos disfarçados de ideologias extremamente malignas, extremamente perversas, extremamente covardes. Pegam pessoas incautas, que às vezes não conseguem ter um raciocínio lógico, não têm esse conhecimento, e elas começam a achar que é isso mesmo. Não, é nós contra eles. Se puder, então, nós pegar um pedaço de pau e dar na cabeça do outro que pensa diferente da gente, é melhor ainda. É isso que nós devemos fazer. Ou então, usar a nossa inteligência para práticas que induzem a inferioridade e a destruição de alguém. Como, por exemplo, o absurdo do aborto. Absurdo. Alguém dizer assim: não, isso é aceitável, que se mate uma pessoa no ventre de outra. Ah, mas não é pessoa, não nasceu ainda? É pessoa sim, nós estudamos isso. A providência divina responde a Kardec que no momento da concepção, da entrada do espermatozoide dentro do óvulo, já habita ali um espírito. Já tem um espírito designado para estar naquela promoção de divisão de células e, consequentemente, a formação daquele zigoto, daquele feto. E existem pessoas que estão tentando promover a ideia de que é natural matar. Não tem problema. Dentro de um ambiente cristão, isso é absolutamente inaceitável. Nós sabemos assim, não devemos condenar aqueles que já fizeram ou aqueles que fazem. Não estamos aqui para condenar. Nós estamos aqui para informar das consequências. Agora, tornar isso aceitável, natural, recomendável, tornar isso legal, não é legal, não vai fazer bem. É preciso haver um trabalho de informação para que então as mulheres que engravidam se conscientizem em realizar outras tarefas, tomar outras decisões. Mas promover isso como se fosse assim: ah, eu estou com uma pinta aqui, ó, eu vou lá, eu tiro, vou no dermatologista, ele cauteriza e pronto. Não é uma pinta, não é um pelo encravado, é uma vida. E eu estou aqui, gente, juro para vocês, não estou falando de nem lado A, nem lado B, nem de ideologia A, nem B, nem C. Estou falando de cristianismo. Estou falando de promoção à vida,
promoção ao bem do outro. André Luiz, no livro Nosso Lar, nos conta que existe um ministério do planejamento reencarnatório na vida maior, onde há um planejamento que às vezes dura décadas para que a gente possa estar aqui reencarnando. Então, qualquer tipo de reencarnação, seja ela como for, não é a obra do acaso, não é uma coisa que surgiu da noite para o dia. Por trás existe sempre um planejamento e nós, com a inteligência que temos, não podemos ser coniventes com esse tipo de prática. E para finalizar, que a nossa hora vai correndo, vem aqui um alerta que parece até uma ameaça, mas não é ameaça. Informação nunca pode ser considerada ameaça. Afinal de contas, quem quiser sair daqui hoje, por exemplo, fazer qualquer coisa ruim, pode fazer. Só que tenha consciência das consequências. Se alguém quiser sair daqui hoje e falar mal de alguém para denegrir a imagem de alguém, destruir reputação, quiser sair e fazer um aborto, fiquem à vontade. Não viemos aqui para condenar ninguém. Estamos aqui para alertar sobre as consequências. Então, alerta-nos a espiritualidade. Eles dizem o seguinte: vocês acham que aquele que levantou a enxada para dar na cabeça do seu patrão merece ter o seu salário comprometido, ou seja, cancelado? Sim, ele não está trabalhando, ele está batendo a enxada na cabeça do patrão. E aí eles perguntam assim: não merece ao contrário ele então ser expulso do jardim? A resposta vem: sê-lo-á, ou seja, ele será, não duvideis, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve, o Pai, a obra divina. A pergunta que ficou para mim é: será que eu estou perigando ser expulso de algum jardim por aí que eu fui colocado para poder plantar flores? Perguntei para mim isso quando eu li esse texto. Será que eu não estou aí quase pegando a enxada e dando na cabeça de alguém aí, verbalmente falando, ou com a minha indiferença, ou com a minha prepotência, ou com a minha presunção de que eu sou uma pessoa notória? Será que eu não tenho criado desafetos desnecessários através da minha indiferença? E aí vem a advertência então: seremos expulsos e atravessaremos existências miseráveis e cheias de humilhações. Sabe por quê? Então agora você chegou num ponto em que está havendo aí um compromisso ou uma promessa de que nós vamos ser punidos. Não é punição, é consequência da lei de causa e efeito. Quando eu resolvo me tornar presunçoso, prepotente, vaidoso, arrogante, eu preciso passar por dificuldades para poder diminuir essa incidência negativa que eu venho promovendo em mim. Então, uma existência cheia de humilhações e privações, e nós conhecemos pessoas que passam por existências assim, pessoas que já nasceram com deficiências físicas, com dificuldades financeiras severas, que não tiveram acesso nenhum à educação. Algumas delas nós imaginamos, porque não temos resposta para as vidas alheias, né? Mas algumas delas nós imaginamos que passam por essas dificuldades, porque em outro momento, quando tiveram mais facilidades, usaram para o mal, usaram para poder promover a descrença, a destruição e a ordem. Alguém duvida de que isso tudo faz sentido? Pois bem, aí eu pergunto para mim de novo, estendendo para vocês: será que vale a pena a gente continuar usando as nossas potências para vivermos pensando somente em nós? Ou será que nós já acordamos, já estamos despertos? Porque dizem que o mundo é dos espertos, né? Mas na verdade o mundo é dos despertos, dos despertos. A esperteza demais pode nos fazer pessoas individualistas, isoladas. Você conhece gente muito inteligente e que vive sozinha? Porque ela é muito inteligente e usa a inteligência somente para ela. Aqueles inteligentíssimos e que compartilham
os seus conhecimentos, estão sempre cercados de pessoas. Vocês repararam isso já? Estão sempre com saúde, estão sorrindo, as coisas dão certo, porque a pessoa entrou na obra, ela entrou no caminho do bem. A advertência aqui depois, dando continuidade aqui à lição, diz o seguinte: a inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem em conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer a humanidade avançar. Infelizmente, muitos a tornam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades. E, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Ferdinando, Espírito Protetor, ditado em Bordeaux, 1862. Então, meus amigos, o nosso desejo é de que vida após, aliás, corrigindo, a vida é contínua, né? Existência após existência, nós estejamos cada vez melhores, cada vez mais inteligentes, mais saudáveis, com mais longevidade. Falando em longevidade, vocês sabiam? 100 anos atrás, a idade média que a gente desencarnava era de 40 anos de idade? 45. O meu bisavô desencarnou com 42 anos de idade. Já era tratado como velho. Eu já passei ele 6 anos já, meu bisavô. Então, quer dizer, a longevidade mostra que nós estamos recebendo mais recursos. Quem aqui não quer viver mais e com mais qualidade de vida? Com mais saúde? Chegar no 100, por exemplo, como hoje vive uma pessoa com 50 anos de idade. Eu adoraria chegar nos 100 anos com um corpinho de 50. Já pensou? Com a saúde de 50? Então isso já está acontecendo. Quer ver uma prova disso? Alguém viu aquele programa que tinha do Silvio Santos? Que era Namoro na TV, era uma coisa assim? Vocês viram o pessoal dos anos 80 lá? Que se apresentava? Um falava que tinha 19 anos. Quando você tem? Falando 19. Nossa, você vê o cara, parece que tem 45. Isso nos anos 80 aqui, ó. Vocês já viram esse vídeo? Tá rolando na internet aí. Fala, meu Deus. Eu também era o estilo que o pessoal queria parecer mais velho na época, né? Mas assim, o pessoal antigamente, de 20 anos de idade, parecia os que tem 35 hoje. Então a gente vê hoje pessoas de 50, parece que tem 30. Pessoas de 70, parece que tem 50. Isso mostra que a providência divina está investindo em nós, para a gente ter mais longevidade, mais saúde, mais inteligência, mais capacidade de absorção de conhecimento. Nós vamos ser pessoas que vamos escutar uma vez uma coisa, nunca mais nós vamos esquecer. Você vai ler um livro uma vez, você vai lembrar de tudo que você leu. Ainda hoje a gente não é muito assim, né? A gente lê e fala, o que foi? O que está naquela página anterior mesmo? Aquele capítulo anterior qual que era mesmo? Dá um branco às vezes em nós assim, né? No futuro nós vamos ler, nós vamos decorar tudo, nós vamos ter uma mente impressionante. Mas isso, se a gente se enquadrar nessa ordem, utilizar a inteligência para o bem. Senão, corte. E sabe por que o corte? Não é vingança, não é condenação. É amor de Deus por nós. Sabe aquele amor do pai que sabe que o filho pega o carro e sai cantando pneu por aí, andando a 200 por hora na rodovia? Aí o pai vai lá amorosamente e fala, filho, não posso mais deixar você usar o carro. Fala, rapaz, você está me condenando. Poxa, que castigo. Fala, não, é que eu te amo. Se você continuar nesse caminho aí, você vai bater o carro, você vai morrer. Você vai matar alguém junto. Vocês não concordam que um pai que tira um carro do filho irresponsável é um pai que ama? Deus faz a mesma coisa. Então o que eu desejo do fundo do meu coração é que a providência divina não tenha que nos retirar nada, de nenhum de nós que está aqui presente nessa sala hoje. Que a gente possa utilizar cada vez mais esses recursos para a gente crescer. Eu acho assim que o ideal, tem uma canetinha, tem um giz aqui, né? O ideal é a gente deixar, deixa eu não ficar aqui porque tem o nosso vídeo aqui, né, Valdemir? Ó, a humanidade nos últimos séculos tem caminhado assim, ó, numa escala assim. Ela tem andado muito
e subido pouco. Tem andado assim, ó. Aqui, por exemplo, um prazo de 1000 anos, a pessoa saiu aqui do número 3, foi para o número 5 aqui, ó. Isso em 1000 anos. Os últimos 1000 anos foi assim. A proposta da doutrina espírita é acelerar isso. É fazer com que a gente suba mais em menor tempo. Então ela começa a fazer assim a curva, ó. Aí aqui em 200 anos a gente foi do 5 para o 15, ó. Essa é a proposta da doutrina espírita, acelerar o nosso processo evolutivo. Aumentar os recursos que a gente começa a amealhar, que a gente começa a acumular. Recursos esses invisíveis, mas perceptíveis. Você começa a perceber, quando você resolve se matricular no bem, a tua vida melhora. A tua saúde melhora. Você tem menos prejuízos financeiros. Você conquista mais amigos. Você vive melhor. Você dorme melhor, acorda melhor, trabalha melhor, teu dia rende. É quem está querendo fazer isso aqui, ó. Agora, daqui pouco tempo, não vai ser mais de 5 para 15, nós vamos fazer isso aqui, ó. Nós vamos aqui nesse período aqui, ó, pequeno, nós vamos de 15 para 50. É isso aqui que é o nosso projeto. Esse é o projeto da providência divina em nossas vidas. E eu desejo muito que aqui entre nós, todos sejamos inteligentes para o bem, com o Cristo, com Deus. Muito obrigado mais uma vez. E até breve. Deus nos ilumine. Obrigado.